E nessa noite, nós vamos então olhar a profecia de Ageu. Ageu foi junto com Zacarias, levantado por Deus, num tempo em que Deus havia trazido o povo de volta a Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro. Mas apesar da obra de renovação que Deus estava fazendo, havia da parte do povo uma falta de entendimento do que estava no coração de Deus. E nós vamos tentar olhar para isso, porque se nós queremos um tempo novo na presença do Senhor, nós queremos que Ele faça coisas novas, nós queremos daqui, quem sabe, alguns meses, daqui um ano, olhar para trás e dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Nós precisamos então considerar esse tempo bíblico e em cima desse tempo tomar as decisões necessárias para o nosso coração, para a nossa alma. Ageu capítulo 1, a Escritura diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zeodaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Esses dias nós fizemos uma pesquisa com boa parte da liderança da igreja, no Dia de Ações de Graças, no Dia Mundial de Ações de Graças. Uma pesquisa em que nós não pedimos para ninguém dizer o nome, queríamos apenas ouvir um pouco do coração da liderança. E algumas coisas me chamaram a atenção, e eu quero compartilhar pelo menos uma delas com vocês, fruto dessa pesquisa. Havia uma pergunta da seguinte forma: como você descreveria hoje sua vida espiritual? E foi muito encorajador ver que um pouco mais da metade dos líderes disseram assim: minha vida espiritual está
fortalecida. Um outro grupo respondeu, um pouco fragilizada, mas é um grupo bem menor do que o grupo que diz que está fortalecida. O terceiro grupo em quantidade, aí está o gráfico, você pode dar uma olhada, diz, está inalterada, como estava antes. Um grupo menor disse, está esfriada, e apenas uma pessoa respondeu, está oscilante. Diante de um momento de pandemia, esse é um gráfico encorajador. A maioria dos líderes diz, eu estou fortalecido, ou eu tenho mantido a minha vida com Deus numa condição parecida com aquela antes da pandemia. Espero que quem respondeu assim, a condição parecida seja boa. É o que eu imagino. Mas há uma coisa que me preocupou. Porque, entre outras questões, nós também fizemos a seguinte pergunta, olha só. Como você descreveria sua vida devocional? O que é vida devocional? Seu tempo com Deus, seu tempo de oração em casa, sua leitura da palavra. E aqui eu levei um certo choque. Porque para mim, se é isso, se é assim que o nosso povo está, e os líderes são apenas, diríamos assim, uma expressão do que está acontecendo com o povo de Deus, nós temos aqui uma certa contradição. Por quê? Porque aí quando a gente olha para esse segundo gráfico, as pessoas responderam assim, a maioria delas, tenho sido um pouco relapso. O segundo maior grupo de pessoas, tenho tido relativa regularidade. Terceiro grupo, não tenho vida devocional. E o grupo minoritário, tenho tido disciplina e constância. Ou seja, apenas 4 pessoas disseram, eu tenho tido disciplina e constância. Por que esses dois gráficos são desafiadores? Porque é muito difícil imaginar que um povo que não está tendo vida devocional esteja profundamente fortalecido espiritualmente. É difícil imaginar que, além da falta de uma vida devocional, pelo menos para a maior parte de nós podemos acrescentar aí a dificuldade de estarmos envolvidos ministerialmente, a dificuldade de nos encontrarmos, a dificuldade de compartilharmos o Evangelho uns com os outros, não obstante a facilidade, por exemplo, de assistir o culto na sua casa, no seu sofá. Não obstante outras facilidades, inclusive o fato de você não precisar estar tão engajado nas coisas de Deus. E isso, como pastor, me acendeu um sinal vermelho. E eu quero dizer aos irmãos, eu preciso ser muito honesto, muito claro, todos nós precisamos melhorar na espiritualidade. E essa palavra não pode ser para você, se ela primeiro não for para mim mesmo, como líder. Quantas vezes, nesse tempo de pandemia, a gente tem se desdobrado para pastorear as pessoas de perto, para ajudar as pessoas que entram em crise. Nós temos famílias passando por muito sofrimento, talvez a sua família está preservada, talvez você não está vivendo uma situação mais dramática, mas há muitos irmãos que estão vivendo um dos momentos mais difíceis da sua história. E eu confesso aos irmãos, quantas vezes nós pastores, eu, pastor Jean, esfrio naquilo que deveria ser o aspecto mais vívido da minha vida, que é a minha espiritualidade, a minha caminhada com Deus, o meu tempo com Deus, o meu relacionamento mais íntimo com o Senhor. Nesse sentido, algumas pessoas têm uma ilusão de que, quem sabe, se elas fossem pastores, tudo seria mais fácil. Isso é uma ilusão. Quantas vezes o próprio ministério pode esfriar o coração de um líder, de um pastor. Então essa palavra, ela é desafiadora para todos nós. Não tem alguém aqui nesse lugar hoje que possa falar assim, eu não tenho nada a ver com isso que o pastor hoje está dizendo. Eu acho que todos nós estamos sendo desafiados. E a quê? A que nós estamos sendo desafiados?
a abraçarmos um tempo de renovo nas nossas vidas, que eu creio que Deus tem para nós, mas entendendo que de todas as coisas que precisam acontecer, nada é mais importante do que o renovo da sua espiritualidade, da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus. Deus havia trazido o povo do cativeiro. Deus havia feito coisas extraordinárias. Ele moveu reinos. Ele depôs os reinos da Babilônia e levantou os medos, persas, para que houvesse toda uma mudança conjuntural. Ele inclinou o coração daqueles homens ímpios, a começar pelo imperador Ciro. E depois Dario e tantos outros, Xerxes, Artaxerxes, homens ímpios, de um império distante, mas que tinham força e poder de opressão contra o povo de Deus. E Deus interviu em tudo isso. E agora o povo tinha a oportunidade de renovar e reconstruir uma nação que parecia estar desaparecida do mapa. Contudo, o povo estava se esquecendo da sua própria espiritualidade. Mesmo diante daquilo que Deus estava fazendo. E por que que nós sabemos isso? Se você abrir lá em Esdras, Esdras foi um homem usado para a reconstrução do templo. Ageu e Zacarias foram profetas. Esdras foi o líder objetivo, direto da reconstrução do templo, como Neemias foi governador e importantíssimo na reconstrução dos muros da cidade. Zorobabel, que aqui é citado, foi um dos governantes dessa época. Josué era o sumo sacerdote nesse tempo de renovação e restauração. Mas quando a gente lê Esdras capítulo 1, a gente vê que Deus levantou esse tal de Ciro, que ele já disse que ia levantar. Depois você abre a sua Bíblia em Isaías 44, o último versículo, e os 2 primeiros versículos de Isaías 45, você vai ver que quase 200 anos antes de acontecer, Deus disse assim: eu vou levantar meu servo Ciro. E Deus levantou. Porque Isaías está muito antes do cativeiro. O cativeiro começar a acontecer. E Deus falou para Isaías, deu para ele a profecia: Ciro, meu servo, vai trazer o povo de volta. E a gente lê Esdras capítulo 1, o que a Bíblia diz? Ciro foi usado por Deus, mas Ciro liberta parte do povo, e esse povo vai voltando para quê? Lá em Esdras 1 está dizendo: para que seja restabelecido o templo do Senhor, e para que as nações possam fluir para Jerusalém e adorar o Deus verdadeiro. Mas agora o povo volta, e o que eles fazem? Se esquecem do templo e buscam cuidar das suas próprias vidas. E aqui a gente aprende algumas coisas importantes sobre espiritualidade, no tempo que a gente deseja que Deus derrame um renovo. E eu queria deixar com você 4 verdades que nós precisamos abraçar, em especial nesses dias. Se a gente quer ver Deus trabalhando na nossa casa, na nossa família, se nós queremos ver Deus renovando as portas de negócio, abrindo as portas de estudo, mas acima de tudo, se nós queremos ver um coração aquecido na presença de Deus, uma vida que se encontra centrada no senhorio de Cristo, 4 verdades que você precisa gravar, emanadas dessa experiência e dessa profecia de Ageu. A primeira verdade sobre espiritualidade, diante de um projeto de renovo de Deus, a prioridade deve ter primazia. E por que nós sabemos isso? Porque é o próprio Deus no verso 2 que diz assim: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O problema não é que Deus precisasse daquele templo físico. O problema era que a reconstrução do templo simbolizava e, em certo sentido, era o instrumento objetivo para que o Senhor fosse adorado.
para que o Deus de Israel fosse glorificado. Mas o povo está dizendo, não é a hora de reconstruir o templo. Vamos cuidar das nossas casas. E o que Deus está dizendo aqui, não é assim. Lá na lei, ele já havia dito, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas, acima de nós mesmos. Porque o Novo Testamento vai dizer, ame o Senhor sobre todas as coisas e ame ao próximo como você ama você mesmo. E aí a Escritura diz, o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, falando sobre ansiedade. Será que o povo anda ansioso? Será que as pessoas andam preocupadas? Será que elas andam angustiadas quanto ao futuro? Pois Jesus, falando sobre isso, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas facilmente, a gente acha que o relacionamento com Deus, as coisas de Deus, o reino de Deus, deve ficar em segundo plano, quando na verdade é a espiritualidade que tem que ter a primazia. A segunda verdade é que a espiritualidade envolve escolhas. Veja o verso 4 que nós lemos. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Pastor, como é que se mede espiritualidade? Não existe nenhum aparelho. Não existe nenhuma maquininha. A gente consegue medir a sua temperatura quando você entra. Já pensou se um anjo desse para a gente um aparelho igual aquele que põe aí no seu braço? O pessoal colocava ele na testa, né? Agora estão pondo no braço. Ninguém pode reclamar que não tinha espaço para medir a minha temperatura, que o espaço era gigante. Mas aí o pessoal vai lá e mede. Pum, pode entrar. Pum, pode entrar. Já pensou se tivesse uma maquininha assim para medir a espiritualidade do povo? Vamos ver como é que está a sua vida com Deus, a sua espiritualidade, a sua busca de Deus, a sua paixão por Deus, o seu tempo com Deus. E isso fosse um critério para a gente estar nesse culto aqui nessa noite. Louvado seja Deus, porque esse não é o critério para nós estarmos aqui. Pelo contrário, se a sua espiritualidade está abatida, é aqui que você tem que estar mesmo. Se o seu coração está enfraquecido na presença de Deus, é a palavra dele que você tem que ouvir. É a oração que você tem que resgatar. Não existe um aparelho assim, mas eu posso perceber como anda a minha espiritualidade pelas escolhas que eu faço. Por exemplo, se você olhar os escritos de Esdras, Neemias, os próprios profetas que profetizaram naquela época, o povo não só priorizava a reconstrução da sua própria casa, resolver os seus próprios problemas, deixando em segundo plano a reconstrução do templo do Senhor, como também as pessoas estavam tendo relacionamentos com gente que não temia a Deus. Eu não estou falando de amizade. Jesus, por exemplo, comeu com pecadores. Jesus foi acusado de ser beberrão e glutão, de conversar com prostitutas. Nós temos que dispor a nossa amizade como um meio de servir no reino e alcançar a vida de pessoas, desde que aquela amizade não esteja nos empurrando para longe de Deus, porque tem amizade que veio lá do inferno. Se você não cortar, aí entre essa amizade e Deus, tem que ser Deus. Mas o povo estava se casando com os povos vizinhos. E isso estava destruindo a espiritualidade deles. Pastor, mas o Novo Testamento fala alguma coisa sobre isso? O Novo Testamento fala para você não fazer nem sociedade com uma pessoa ímpia.
Sociedade mesmo. Por quê? Porque você quer ver uma coisa atrapalhar a sua espiritualidade, é você ter uma aliança com alguém que não tem o temor do Senhor como você tem. Imagina casar-se com alguém que não tem o temor do Senhor. Você vai lutar muito para manter a sua relação com Deus. Você vai ter muita dificuldade fazendo uma aliança de casamento com alguém que não tem o temor do Senhor. Você vai ter muita dificuldade de criar os seus filhos para a glória de Deus. Pastor, mas eu conheço uma irmã aqui na igreja que ela casou e o marido dela converteu. O que o senhor diz disso? Glória a Deus. Aí você vai arriscar. Eu também quero te mostrar algumas irmãs que falam, pastor, ora por mim. Meu marido não teme o Senhor. Eu tenho dificuldade na igreja. Eu tento ensinar alguma coisa da palavra, ele desfaz aquilo que eu ensino. Então, decisões práticas. O pai e a mãe crente chegam para você, filho, filha, diz assim, não entra nesse relacionamento. E você começa a estabelecer aliança. E o pior, você não só começa o namorico, como você vai lá e transa com a menina ainda, ou com o menino ainda. O que é que você está fazendo? Escolhas que destroem a sua espiritualidade, como aconteceu lá no passado. Você vai sofrer. Eu entendo que nós temos um universo enorme de pessoas que não podem e não devem estar fisicamente aqui. Você quer ver outra escolha que mostra como anda a sua espiritualidade? Você não tem medo de ir no supermercado, você não tem medo de ir na farmácia, você retomou reunião de equipe na empresa, você vai em todo quanto é lugar, mas no domingo você fica em casa, no sofá, distraindo os meninos com alguma coisinha enquanto eu estou pregando, porque eles não ficam quietos, porque a palavra não está sendo legal para eles. E você que é presbiteriano ainda batiza filho e diz que vai trazê-lo à igreja porque ele precisa crescer em Jesus. Mas a sua espiritualidade não tem te levado às escolhas corretas. Cuidado com o conforto. Uma frase que o Randy Pope falou e que me marcou muito foi o seguinte: o que mata a igreja não é a perseguição. Pode ficar aí falando de perseguição. O que mata a igreja não é perseguição. Você já viu a igreja do Senhor Jesus morrer por causa de perseguição? O que mata a igreja é conforto. Assim está bom. Por isso que eu acho que nós precisamos de um despertamento espiritual. Porque se a gente não está tendo vida íntima com o Senhor, não está tendo vida com a palavra, vida de oração, aí eu digo, mas eu estou bem. Você está mesmo? Mesmo? Você está fortalecido mesmo? Percebem? E volto a dizer. Gastando todo o tempo essa semana no preparo dessa mensagem, eu vou dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, aquece meu coração, Senhor, renova a minha espiritualidade. Até porque eu preciso de uma igreja que se renove no Senhor. Então nós precisamos, como povo de Deus, tomar as escolhas certas. Tirar tempo para orar. Fazer a nossa devocional, mas não basta. Adorar. Outra coisa que o povo naquela época não estava fazendo. E Deus levanta Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, todos aqueles irmãos da época, e chamam o povo na rédea. O quê? Não respeitavam o dia do Senhor. Vendiam, compravam, consumiam, faziam tudo. Menos estavam parando para adorar. Inclusive, o templo destruído era uma boa desculpa, não é? O templo está destruído, fazer o quê, né? Quando reconstruir, quem sabe a gente tira o dia do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, para cultuar a Ele, para pisar no freio das atividades e ter um coração mais contrito, mais quebrantado. Espiritualidade envolve escolhas, como também precisa da nossa primazia. Terceiro,
a espiritualidade potencializa os resultados. Que coisa tremenda. Quando a gente entende isso, há uma mudança muito profunda em nós. Porque muitas vezes nós não temos gasto o tempo que devemos gastar com Deus e com as coisas de Deus, e não temos nos empenhado no Senhor como deveríamos. E aí a gente começa a dar algumas desculpas. A primeira que a gente dá é tempo. Ah, pastor, tempo está difícil. Gostei muito de uma colocação do John Piper, quando ele diz assim: Deus permitiu o Facebook para que boa parte dos crentes não tenham desculpas de que eles não tinham tempo para orar. Você entendeu o que ele quis dizer? Percebam o desafio que nós temos. Mas Lutero, por exemplo, dizia o seguinte: o dia que eu estou mais tranquilo, eu reservo a minha 1 hora de oração. Mas nos dias que eu estou muito atribulado, eu tenho que orar 2. Mas como assim, Lutero? E ele explicava. Eu preciso discernir a vontade de Deus. Então, quanto mais desafio eu tenho, quanto mais luta eu tenho, quanto mais coisa que eu preciso que Deus faça, me dê clareza, me dê discernimento, me dê sabedoria, abra as portas, feche as portas, conduza a minha história, eu preciso orar mais. Lutero estava certo ou errado? Estava certo, porque Deus vem aqui e diz: vocês estão tentando fazer as coisas, vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, recebe salário e parece ter uma bolsa furada. E aí ele diz: eu mesmo mandei seca. E ele diz: o trabalho das mãos de vocês, lá no verso 11, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. O trabalho da mão de vocês foi prejudicado. Então, quando nós resgatamos a espiritualidade, o que a gente começa a ver acontecer? A bênção de Deus em tantas áreas da nossa vida, um renovo da nossa alma. A gente come, e come com gosto, a gente bebe e sente a sede desaparecer. A gente trabalha e sente que Deus está sendo glorificado no trabalho. E aí, num tempo de seca, de fome, de escassez, de luta, a gente sente que a mão de Deus está nos conduzindo. Não é isso que nós vemos no texto? Olha aí o verso 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz de Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor, ou seja, caiu a ficha deles. Gente, nós não estamos priorizando o nosso Deus, nós não estamos priorizando a adoração, o culto, o louvor, o sacrifício, dentro daquela situação de sombra do Velho Testamento, em que o templo representava a presença de Deus no meio do povo, e eles então se entristecem, temem ao Senhor, se arrependem. E aí o verso 13 diz: então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Mas quando? Quando a espiritualidade daquele povo foi resgatada. Quando eles voltaram a priorizar o Deus de Israel, quando eles começaram a fazer escolhas em que a vida com Deus agora era o centro. E aí o que Deus está dizendo? Agora, vocês têm o meu favor. Eu estou com vocês. Eu vou abençoar vocês. Última verdade.
A espiritualidade nos transporta para além da circunstância. E isso é maravilhoso. Quando a gente resgata a espiritualidade, por que a gente pode experimentar um tempo de renovo da parte de Deus? Porque os nossos olhos se abrem para o Senhor Jesus. Porque o nosso coração se abre na busca da santa comunhão com Ele. Porque nós somos estimulados agora a uma percepção que transcende 2020. A gente para de murmurar e diz, esse é um ano terrível, que ano difícil, bababá, e a gente começa a olhar de uma outra maneira. E aí a gente não olha só para 2021. A gente começa a olhar para o plano de Deus, para a grande história que Deus está fazendo, onde Ele vai renovar todas as coisas. Vocês querem ver que coisa tremenda para a gente terminar essa reflexão dessa noite? Por exemplo, Ageu está falando da reconstrução do templo, não é? Mas aí você vai no capítulo 2, versos 6 a 9, olha aqui o que Deus diz através dele. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. Encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta: de que glória Deus está falando aqui? Se você lê Ezequiel diz assim, eu estou retirando a minha glória desse lugar. E aí o que Deus está dizendo? Mas agora eu vou encher esse lugar da minha glória. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Pergunta: a glória daquele templo reconstruído foi maior do que o templo da época de Salomão? Com ouro, com prata, com o número de sacrifícios, com o número de levitas? Não. Então, do que o profeta Ageu está dizendo? Ele está falando sobre Jesus. No Velho Testamento, quando chamou o povo a reconstruir o templo, e porque nós sabemos, porque esse templo, inclusive, foi destruído de novo, e foi reconstruído de novo na época de Herodes, e pouco antes de morrer, Jesus estava andando junto aos alicerces, que era a única coisa que existia dessa época, e que já vinha do tempo de Salomão. E na época de Jesus o templo estava mais suntuoso até do que aqui quando ele foi reconstruído nessa época. Porque, como eu disse, ele foi destruído de novo e reconstruído de novo. E os discípulos falaram: mestre, que grandes construções. Você lembra qual foi a resposta de Jesus? Eu vou destruir esse templo. O templo da glória de Deus. E eu o reconstruirei em 3 dias. Onde a presença do Todo-Poderoso se manifesta. Onde a glória de Deus está depositada. No templo chamado Jesus. Isso aqui é uma profecia messiânica. Então, quando a gente volta o coração para Deus, a gente se conecta com algo muito maior, com algo que Deus está fazendo na história da humanidade. Aí você vai então para o finalzinho do livro. Verso 20 do mesmo capítulo, a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel. Quem era Zorobabel? Governador. Naquele momento, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reis estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar,
porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é uma profecia de encorajamento para Zorobabel? Sim, mas observe, há algo que transcende Zorobabel. Porque aqui, como acontece em Zacarias, em outras passagens proféticas, Zorobabel simboliza aquele que tem o governo nas mãos. Como Josué simboliza, sendo sumo sacerdote, aquele que se tornaria o nosso grande sumo sacerdote. Como os próprios profetas simbolizam o ofício de Cristo, de que Ele seria o profeta acima de todos os profetas sobre as nossas vidas. Não é só reconstruir o templo físico. Há algo muito maior acontecendo. Você olha para a sua vida desse jeito? Senhor, não é só viver bem. Senhor, não é só conseguir fazer bons negócios. Senhor, não é só estudar. Senhor, não é só ter uma boa família. Senhor, tudo isso tem sua importância, mas a minha vida está dentro de um projeto eterno, cujo centro é Cristo. É assim que você enxerga, porque quando a gente resgata a espiritualidade, quem se torna o centro de todas as coisas para nós? E se você for para Zacarias, tantas figuras proféticas a respeito de Jesus, mas, por exemplo, é Zacarias 9:9 que diz assim: alegre Jerusalém. Agora, imagina, Zacarias está no momento que o templo está destruído, provavelmente os muros estão sendo reerguidos, a cidade estava cheia de entulho, e ele profetiza o seguinte: alegre-se Jerusalém, porque o teu rei está vindo, montado no jumentinho, filho de jumenta. De que ele está falando, meus irmãos? Quem é o rei que entraria pelas portas de Jerusalém montado num jumentinho? Entende? Quando você resgata a espiritualidade, nós nos conectamos com o grande propósito da nossa existência, com o maior de todos os projetos, com a história que vale a pena a gente viver, porque é a grande história onde todas as histórias menores precisam achar o seu sentido e a sua conexão. Zacarias 11:12-13. Falando de injustiça, ele fala que será pesado pelo ungido do Senhor 30 moedas de prata, que serão lançadas no templo para o oleiro. O que acontece no Novo Testamento? Jesus é traído por Judas, por 30 moedas de prata. Ele lança essa prata no altar, numa crise de remorso antes de se suicidar. E aquela prata compra o campo do oleiro. É mais do que apenas as circunstâncias que passam. Se você está em Cristo, você está conectado com algo muito, muito maior. Por isso, priorize a espiritualidade. Faça escolhas a partir dessa priorização. Veja Deus potencializar os resultados e a sua mentalidade, a sua visão, o seu coração estará pronto, não apenas para dias melhores que Deus haverá de derramar, mas estará pronto para a grande renovação, a consumação de todas as coisas, onde nós veremos novo céu e nova terra, onde a nova Jerusalém descerá. E nela não se achará templo, porque o Cordeiro será o nosso templo. E nela não se achará luz de vela, porque Ele brilhará, Ele será a nossa luz por toda a eternidade. Curva a sua cabeça.